Fala BH. Fala BH. Fala BH. Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre o mundo rodoviário, o que aconteceu de sexta-feira até hoje no transporte coletivo da nossa querida Belo Horizonte. Estamos vendo que o Setra cumpriu com o que prometeu lá naquela audiência pública que teve com o nobre vereador Gabriel Azevedo, onde que o Setra prometeu em sexta e sábado reduzir as viagens do transporte coletivo. E a população sofreu mais uma vez esganada, sufocada. E ontem vimos que o Setra cometeu mais um erro, tirando os veículos articulados no período da tarde, deixando a população mais ainda no sofrimento. E vimos que só estamos tendo demagogia e ninguém presta atenção no que está acontecendo de verdade na cidade. Estamos vendo que os quadros de horários estão esganados, estão sufocados e ninguém toma a providência que tem de ser tomada. E assim a cidade vai caminhando de uma forma triste. A população todo dia sofrendo para voltar para sua casa e ninguém se posiciona de verdade, só ficam em falas. Vimos no decorrer dessa semana que o nobre vereador Gabriel Azevedo lançou um projeto aonde que ia entrar com um projeto aonde que as empresas de ônibus iam ser retiradas e a prefeitura ia o sucumbir dos seus patrimônios para ela administrar o transporte até sair uma licitação justa. Mas, nobre vereador, eu acho que isso vai ser meio complicado, porque vai ser uma responsabilidade a mais para a prefeitura e vai ser uma responsabilidade mais para a Câmara, porque a Câmara Municipal de Belo Horizonte não conseguiu fiscalizar as empresas de transporte coletivo lá atrás, que estavam fazendo esse tanto de coisa errada e cometendo esse tanto de infrações. Vocês não deram conta de administrar e de tentar amenizar o impacto negativo que foi causado agora. Será que vocês vão conseguir resolver o problema agora? Vocês vão conseguir fiscalizar a prefeitura? Vocês vão conseguir agilizar o processo de abastecimento, de salários dos operadores? Vocês vão conseguir resolver todos os problemas que tem aí? Os problemas das estações, os problemas de ônibus precário, de condições ruins que foram impostas. Aí vocês vão ter condição de fazer isso? Porque a gente ficar tentando criar coisas surreais num momento difícil é muito fácil. É muito fácil. Eu não estou aqui para defender empresa nenhuma, mas não sei se os senhores estão acompanhando o mercado. O diesel está tendo um aumento absurdo e não temos um controle a respeito disso porque internacionalmente é cotado pelo dólar. Então, a gente tem de prestar atenção nessas situações e não está sendo prestado. Até que, enfim, o Ministério Público vai tomar uma atitude por essa situação que as empresas do transporte coletivo vêm fazendo, retirando os veículos de circulação em retaliação ao Setra, coisa que o Ministério Público tinha que ter feito lá atrás, quando teve a retaliação de retirada de todos os cobradores do sistema. O Ministério Público tinha de ter tido essa atitude que ele está tendo. Porque os senhores nobres vereadores, em conjunto, não fizeram esse pedido para ir contra essa retaliação que o Setra criou lá atrás. Então, não dá para entender as falas dos senhores. Os senhores querem estar a favor do trabalhador, mas os senhores têm não sei o que os senhores têm alguma coisa em troca, que os senhores não agem com certeza, com rapidez. Vimos que a audiência aconteceu na quinta-feira, na sexta-feira aconteceu a situação e ninguém se manifestou. Ônibus parecendo que estamos na região metropolitana, ônibus em uma hora.
o trabalhador todo dia sofrendo e ninguém toma uma posição perante essa situação. E essa daí foi a situação que o trabalhador passou ontem para voltar para sua casa. E não estamos falando aqui da maior vítima, que é o motorista de ônibus. Que o motorista ele é refém da situação. Ele não tem posicionamento, ele não tem como ir para a direita e para a esquerda, porque muitas das vezes ele depende daquela situação para levar o pão nosso de cada dia para casa. E muitas das vezes ele é tratado desse jeito, com desrespeito, com agressões psicológicas, com agressões físicas. E ninguém se posiciona para ajudar esse trabalhador. Ninguém vai a público para falar em prol desse trabalhador. Então, qual que é a ideia mostrar para a população? População, antes de vocês fazer crítica para o operador do sistema, vamos avaliar a situação, vamos dar força para ele, vamos agir com empatia de colocar no local dele, porque um motorista, não é fácil você ser motorista em Belo Horizonte. Você tem excesso de funções acumulado no decorrer do seu dia. Não é fácil você dirigir um veículo como muitos dirigem um veículo de 15 metros, você prestar atenção em porta, prestar atenção no validador, você dá troco e você tem um excesso de funções feito em cima de você que sobrecarrega você no dia a dia. E a população tem de entender que isso causa transtorno. Nós temos uma boa parte dos trabalhadores rodoviários que estão doentes, que estão fazendo tratamentos psicológicos porque não estão conseguindo lidar com a situação, que a sobrecarga está muito grande, porque a vontade de muitos motoristas é abandonar o veículo e ir embora. Mas eles não fazem aquilo por amor à profissão e muitas das vezes por respeito à população. Eu acho que esse respeito tem de ser mútuo, esse respeito tem de ser conjunto, tem de ser tanto da população quanto do motorista. Isso tem de caminhar de uma forma um do lado do outro. Nós temos de acabar com essa falta de empatia. Muitas das vezes não temos empatia, muitas das vezes criamos brigas e discussões com os motoristas achando que ele está andando igual tartaruga. Mas as empresas de transporte coletivo, nesse novo sistema, criou um sistema que chama telemetria, que ele exige muito do motorista. Que muitas das vezes o motorista não pode conduzir o veículo de uma forma qualquer. Ele tem de ter os cuidados. Se ele excede giro, o veículo apita. Se ele dá uma freada brusca, o veículo apita. Então, é várias circunstâncias que levam a essa pressão psicológica que o motorista sofre no dia a dia. E essa situação se tornou rotineira e piorou mais ainda, porque tinha alguns veículos que eles já estão cansados do sistema e a BH Trans, por essa pandemia e por outras situações mais, deu um prazo de 2 anos para as empresas, para esses veículos rodar. Então isso tudo gera dificuldade no sistema. Isso tudo gera um desequilíbrio para vocês, usuários. Então, usuário, na hora que você vê que o motorista está com alguma dificuldade, que ele está com algum retardamento, que a viagem está com algum retardamento, que a viagem está demorando a ser completada, vamos ter empatia. Muitos de nós não sabemos, vou falar com vocês, a franquia é R$4.000 a franquia do transporte coletivo. Se ele bater, ele tem de pagar a franquia, até que o problema seja solucionado. Então não podemos ter essa falta de empatia. Imagina um pai de família retirando muitas das vezes um valor do seu salário que pode fazer falta para ele na compra de uma caixa de leite, na compra de algum produto da cesta básica, ou até mesmo de um medicamento. Não sabemos o que muitas das vezes passa no seu dia a dia. Não sabemos como que está a família dele, se ele está com algum parente doente, se ele está com alguma situação difícil. Muitas das vezes o cara vai ali para ele dar o melhor dele e muitas das vezes ele não consegue. E muitas das vezes falta empatia da gente.
Falta empatia da gente se colocar no lugar dele e ver o tamanho da sua responsabilidade, ver o tamanho da sua dificuldade. E muitas das vezes a gente não consegue entender essa situação. E vamos com grosseria, com críticas, que às vezes não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós temos de saber que a semente que plantarmos, vamos colher. Se nós plantarmos boas sementes, vamos colher bons frutos. Se plantarmos maus frutos, nós vamos colher mau fruto. Então é tudo empatia, é se colocar no lugar do próximo. Vamos entender que não dá para continuar desse jeito. Vocês vão ver a forma que o motorista é tratado hoje, com desrespeito, com agressões. Aí eu saí, pagar, meu passagem, esse aqui é o terceiro. Isso é muito E graças a Deus o metrô volta a circular a partir de amanhã. Então o sistema do transporte coletivo vai criar um desafogamento e isso vai ajudar um pouco mais os usuários, vai ajudar um pouco mais a população. Mas vamos colocar isso na nossa cabeça, no nosso dia a dia, em qualquer circunstância da nossa vida. Vamos passar a ter empatia. Vamos passar a se colocar no local do outro, pensar de uma forma diferente para a gente ter um município melhor, para a gente ter uma vida melhor e a gente caminhar de uma forma justa. Não adianta a gente tentar viver desse jeito, que nós vivemos desse jeito não vai levar nós a caminho nenhum, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, eu agradeço a todos que estão participando. Eu peço a todos que curtam o vídeo, dê o like, ajude no crescimento do nosso trabalho, que é muito importante a gente estar mostrando para a população, muitas das vezes, coisas que vocês não sabem dos bastidores, coisas que muitas das vezes vocês não entendem o que está acontecendo de verdade com o motorista. Que vocês acham que a vida dele é só mil maravilhas, não é. Ele tem as suas dificuldades. E vocês têm de entender que as suas vidas estão na mão deles. Aí você fala assim, Bruno, mas eles escolheram aquele caminho. Sim, todos nós escolhemos, mas todos nós temos os nossos desequilíbrios emocionais, todos nós temos os nossos problemas. Então a gente tem de ajudar esses trabalhadores a continuar a ter saúde mental, o respeito. Eu sou daquela época que a gente dava bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente tinha um respeito, que o motorista de ônibus era tratado como se fosse um parente nosso. Então, vamos pensar e vamos refletir. Como eu falei lá atrás, eu quero que todos curtam o canal, ajude no crescimento do canal, ajude nas nossas ideias. Nós vamos estar trazendo vídeos cotidianos, segunda, quarta e sexta, falando da mobilidade do transporte coletivo, falando da realidade do transporte coletivo, falando das melhoras, das melhorias, das evoluções que o transporte vai ter, tentando trazer solução para o transporte, como eu falei lá na Câmara Municipal, que não adianta a gente ficar criando histórias, não. A gente temos de reformular o sistema e ver o que pode ser feito para ajudar a população. Que não adianta ficar mais fazendo teatros, que temos de reformular o MOVE, que temos de criar pesquisa para saber o que está acontecendo de verdade no transporte coletivo, para que a gente possa dar uma qualidade para esses usuários, que a gente possa dar o respeito para essas pessoas que pagam uma passagem.
E graças a Deus essa situação vai melhorar essa semana. O metrô volta a partir de segunda-feira ao seu retorno do metrô, vai ajudar muito a população, vai tirar um pouquinho do sacrifício do motorista. Então é muito importante a gente entender essa situação, que a gente não podemos ficar, muitas das vezes, tirando a nossa responsabilidade e jogando nas costas do outro. Nós temos de ter certeza do que vamos Fala BH. Fala BH. Fala BH.